Oi, pessoal! Hoje nós vamos ao estudo da força magnética. Aprendemos no conteúdo anterior que uma carga elétrica que ao ser colocada em uma região de campo, uma carga elétrica que ao ser colocada em uma região de campo elétrico E, sofre a ação de uma força elétrica F, dada por F igual a Q vezes E. Como a gente já havia estudado isso aí, né? Eu estou relembrando porque vocês vão precisar para resolver algumas questões. E é um pouco parecido, viu? Força magnética com força elétrica, vocês vão perceber. Então, considere uma carga Q maior que zero, ou seja, uma carga positiva, que se move com velocidade V em uma região em que existe um campo magnético. Ao passar por um ponto em que o vetor indução magnética tem intensidade V, a carga sofre a ação magnética F. Então, gente, eu tenho uma carga, se eu jogar essa carga em uma região que tem um campo magnético, por exemplo, polo norte, polo sul aqui, e eu jogo essa carga, o que vai acontecer? Depende da carga, se ela for positiva ou negativa, e depende também em qual direção. Por exemplo, se a carga for jogada... Pronto, primeiro vamos ver isso aqui, eu já estou adiantando. Então, o vetor força magnética, que é esse aqui, ele sempre será perpendicular ao vetor campo magnético e ao vetor velocidade. E a gente tem uma regrinha da mão esquerda para facilitar as coisas. Para o campo, a gente usou a regra da mão direita, né? Agora, para a força magnética, a gente vai usar a regra da mão esquerda, em que o F, aqui, ó, ele sempre será perpendicular ao vetor B e ao vetor V, tá certo? E a fórmula para a gente resolver a força é essa daí, ó, QVB seno de θ. QVB seno de θ. Em que Q é a carga em Coulomb, V é a velocidade em metros por segundo, B é o campo magnético, a intensidade do vetor campo magnético, em Tesla, é dado em Tesla, e seno de θ. Sendo que esse θ, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo formado entre o vetor B e o vetor V, o vetor campo e o vetor velocidade. A gente tem um exemplo, né? Nos monitores de tubo, um feixe de elétrons é defletido pelos campos magnéticos e atinge a tela para formar as imagens. Então, a gente tem um exemplo de força magnética sobre carga elétrica. Força magnética sobre uma carga elétrica. Movimento de carga elétrica em campo magnético uniforme. Nesse caso, eu vou saber como vai ser o movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme. Eu tenho uma carga elétrica em movimento paralelo às linhas de indução. Essa carga está se movimentando no mesmo sentido e na mesma direção das linhas de indução. O que vai acontecer? O ângulo entre eles vai ser zero, né? Se eu tenho um vetor no mesmo sentido, mesma direção, ele vai ter um ângulo de zero. Agora, o que acontece se essa carga estivesse indo para o outro lado? Indo para o lado oposto ao das linhas de indução. Seria um ângulo de 180. Zero, abriu, 180. Então, de 180 graus, o seno de 180 e o seno de zero vai ser zero, né? Então, nesse caso, pronto. Entre V e B é 0 grau ou 180. Eu já estou adiantando também, mas por enquanto vamos só para essa parte. Nós vamos ver mais na frente. A carga não sofre força magnética. E pela lei da inércia, ela mantém velocidade constante em trajetória retilínea uniforme. Tá certo? Por isso que ela sempre vai reto, ela não sofre a força magnética nesse caso. E a força magnética aqui vai ser zero, né? Já falei aqui que ela não sofre força magnética. Se o seno de zero e o seno de 180 vai ser zero, quando eu jogar naquela fórmula, deixa eu ver. Sim, quando eu jogar aqui nessa fórmula, vai zerar tudo, né?
Seno de θ vai dar 0, aí vezes os outros vai dar 0. Por isso que zera tudo. Uma carga elétrica em movimento perpendicular às linhas de indução. O que acontece então se eu jogar uma carga para cima e as linhas de indução estiverem assim, ó, na horizontal? Vai formar um ângulo entre elas perpendicular, né? Ou então eu posso jogar para baixo, também vai formar um ângulo perpendicular também, de 90 graus. Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? A carga ela vai se deslocar. Ó, eu tenho o vetor aqui está entrando, né? Ó. Se ele está entrando, eu vou usar a regra da mão esquerda. Ele vai entrar, aqui é o vetor, né? Vetor, a velocidade é para cima, né? Aqui a velocidade para cima aqui, ó. Não é perpendicular? Se ela é para cima, a força aponta para esquerda aqui, ó, né? Velocidade para cima, o vetor entrando. Vocês têm que prestar atenção, gente, ó, no símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho de X quer dizer que está entrando na página, tá certo? Está entrando na página, velocidade para cima e a força puxa para o centro. Ela vai ser uma força centrípeta. Lembrando, né, que a força centrípeta é m vezes a aceleração centrípeta, massa vezes a aceleração centrípeta. Então, se ele tem uma velocidade que puxa para cima, uma força que puxa para o lado, então ele vai fazer esse movimento aqui, ó, girando. Vai girar, girar, girar até voltar ao mesmo ponto. Então, vai fazer esse movimento aqui, ó, um subindo e outro puxando para o lado, até voltar aqui. E a gente consegue resolver também o raio, né, através disso aí a gente consegue resolver o raio, que é dado por essa fórmula aqui. Vou mostrar como que chegamos a essa fórmula. Eu já fiz aqui para ser mais rápido. A força magnética é igual à força resultante centrípeta, né? Não foi o que a gente achou aqui, ó. Que a força magnética é a força centrípeta. Então, se é a força centrípeta, eu vou substituir a força magnética, dado por essa fórmula, QVB seno de θ igual força centrípeta, M vezes A vezes C. AC quer dizer que é a aceleração centrípeta. Então, QVB, ó, eu tenho V dos dois lados, então eu posso simplificar. Cortei aqui, ó. Simplifiquei, isso aqui ficou só V, tá certo? Seno de 90 é 1, não é? Então, aqui vai ficar só Q vezes B vezes seno, ou vezes 1, né? Igual a M vezes V sobre R. Ficou M vezes V aqui. E aqui vai passar, ó, o R para cá. Vou fazer produto no meio pelos extremos. O R passa para o outro lado. E esse Q vezes B vai vir para baixo. Por isso que o raio é dado por essa fórmula aí. Vamos passar aqui. A carga elétrica em movimento perpendicular às linhas de indução, foi o que a gente viu, né? E a gente tem as unidades no SI dessas grandezas. O raio, deixa eu colocar aqui. O raio é dado em metro, viu? Aqui a gente tem a abreviação e tem a palavra. O raio é dado em metro, a massa em quilograma, a velocidade em metros por segundo, a carga em coulomb e o campo magnético é dado em Tesla. Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, a gente tem o período. O período é o tempo que ele leva, gasta em volta de em torno, para fazer uma volta completa. Nesse caso aqui. O tempo que leva, dá para a gente descobrir o tempo que ela vai levar para fazer a volta completa. Que vai ser dado por essa fórmula aqui. Vou mostrar também como foi feito para chegar até essa fórmula. Então, a gente sabe que o raio é M vezes V vezes sobre Q vezes B, né? E sabemos também que a velocidade é delta S sobre delta T. E sabemos que a trajetória que ela vai percorrer vai ser de um círculo, né? Então, se é de um círculo, uma volta completa na circunferência, né? Uma volta completa na circunferência é dado por 2πr, tá bom? 2πr sobre t. Então, no lugar do V, eu vou substituir 2πr sobre t, ó, só substituir aqui. E nesse outro caso aqui, ó, eu fiz o quê? Multipliquei r vezes t aqui,
O T ficou desse lado, o R veio para cá e eu simplifiquei cortando. Simplifiquei cortando aqui. Aqui sobrou 2π vezes m sobre q vezes b. Por isso que o período é dado por esta fórmula também. Vamos continuar. E se eu jogar essa partícula sem ser perpendicular às linhas de indução e sem ser no mesmo sentido das linhas de indução, o que é que vai acontecer? Desse tipo aqui, a partícula está sendo jogada aqui, ó. Não forma um ângulo de 90 e nem é no sentido das linhas de indução. Como é que eu vou saber, então? O que eu vou fazer? Eu vou fazer as componentes desse movimento aqui, ó. Na vertical, até onde o vetor foi na vertical, tá vendo? E até onde ele foi na horizontal. Os componentes x e y. Nesse caso aqui, ó, ele vai fazer um movimento para a direita, que é no sentido do... Olha, esse vetor aqui, se fosse só ele, o movimento da partícula não seria no sentido das linhas, então ele vai se movimentar para frente no sentido das linhas, e quando é jogado um perpendicular, o que que acontece? Perpendicular, ele vai sair girando, né? Girando. Então, se ele vai sair girando e no sentido das linhas, ele vai vir sempre aqui, ó, girando, fazendo um movimento helicoidal, chamado movimento helicoidal. Isso aí é uma hélice helicoidal, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como é que fica aqui a hélice helicoidal, sendo que, gente, quando eu quiser saber essa componente V de x, vai ser o quê? V de x igual V vezes cosseno de θ. E V de y vai ser V vezes seno de θ. Não esqueça. V cosseno de θ e V vezes seno de θ. Tá bom? E nesse caso aqui, ó, viu? O movimento que ela vai fazer. Eu já expliquei. O raio da hélice cilíndrica é dado por essa fórmula aí, m vezes v vezes seno de θ dividido por q sobre v vezes b, quer dizer. E o passo da hélice, que é isso aqui, ó. O passo da hélice é essa distanciazinha aqui, ó. Tá bom? Então, passo da hélice, 2π vezes m vezes v vezes cosseno de θ dividido por q vezes b. Agora, a gente tem força magnética sobre corrente elétrica, ou seja, sobre um fio em que há corrente elétrica. Vamos ver o exemplo. Considere um fio reto de comprimento L imerso em um campo magnético B, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. O fio sofre uma força magnética perpendicular ao plano que contém o fio e o vetor indução magnética B. Aí a gente vai usar a regra da mão esquerda, da mesma forma, né? Só que nesse caso aqui, ó, deixa eu ver bem aqui. Nesse caso aqui, ó, aqui a gente usava a velocidade. Nesse outro caso, a única diferença é que no lugar da velocidade a gente vai usar a corrente. É a mesma regra, gente, a mesma regra. Regra da mão esquerda. Força, campo, agora corrente, tá bom? Força, campo, corrente. Tá certo? Força, campo e corrente. Então, a força magnética é dada por I vezes L vezes B vezes seno de θ. Como que a gente chegou a isso? Tá aqui. A força magnética, né, é dada por ΔQ vezes V vezes B vezes seno de θ. Lembrando que o V é ΔS sobre ΔT. Temos, a gente só substitui aqui, ó, vezes B vezes seno de θ. Por sua vez, o I, que é a carga elétrica, gente, vocês sabem que a gente já estudou. A carga elétrica é dada por ΔQ dividido por ΔT. E sendo que a distância agora percorrida, gente, vai ser o tamanho do fio, o comprimento do fio. Então, o ΔS nesse caso vai ser L, que é o comprimento do fio. Substituindo, ficamos com ΔQ vezes ΔS sobre ΔT vezes B vezes seno de θ. E no lugar do I, ou no lugar do ΔQ sobre ΔT, eu vou colocar um I. No lugar do ΔS, eu vou colocar um L vezes seno de θ.
Para vocês não esquecerem dessa fórmula, vocês vão lembrar do nome Bill Gates. Bill Gates. Lembrem, Bill. Olha aqui, ó. É só mudar a ordem. Bill vezes seno de θ. Bill, seno de θ. Bill vezes seno de θ. Isso quando eu tenho o quê? Uma força magnética sobre um fio. Uma força magnética sobre um fio, onde percorre uma corrente elétrica. Então, eu posso achar essa força por a fórmula Bill vezes seno de θ. E o ângulo em que o θ é o ângulo que está entre a direção do fio, no sentido da corrente elétrica, e o vetor indução magnética. Que é esse ângulo aqui, gente. O mesmo ângulozinho que a gente estudou lá, só que no outro era a velocidade aqui. O mesmo ângulo vai ser esse aqui, ó. O ângulo entre o vetor campo magnético e o I, que é a corrente. E a gente tem um exemplo onde se usa isso. Um fio percorrido por uma corrente elétrica e imerso num campo magnético sofre a ação de forças magnéticas. Fenômeno base para os motores elétricos. Força entre fios paralelos. Agora a gente vai estudar força entre dois fios paralelos, onde passam correntes sobre eles. Por exemplo, vamos considerar dois fios longos, próximos um do outro, e ambos percorridos por correntes elétricas. Lembrando, essa corrente é de algo que está externo. Como é que se diz? Um gerador, por exemplo, de energia. Alguma coisa que vai gerar a corrente lá, uma bateria, por exemplo, né? Percorridos por correntes elétricas. Nesse caso, um fio estará dentro da região do campo magnético criado pelo outro fio. Por quê, gente? Porque quando eu faço passar uma corrente por um fio, automaticamente ao redor dele vai criar um campo magnético, tá bom? Estará dentro da região do campo criado pelo outro fio e vice-versa. Nesse caso aqui, a gente tem dois fios. Lembrando, para eu calcular, só é possível quando eles forem paralelos e compridos, longos e paralelos. Certo? Para eu calcular a força magnética. Para eu calcular a força magnética só é possível se esses dois fios forem longos e paralelos. Nesse caso aqui, ó, eu posso ver, por exemplo, vamos lembrar lá de campo magnético. Como que vai ser o campo que esse fio 1 vai gerar? Como que vai ser as linhas de campo? Então, eu vou fazer o quê? Regra da mão direita. Lembrem-se, para campo, regra da mão direita. Regra da mão direita, os dedinhos me dão o sentido das linhas, não é mesmo? Ó, a corrente está indo para a esquerda. Então, meu dedão vai para a esquerda. E os dedinhos vão para frente. Para frente e entra, tá bom? Então, nesse caso, no fio 1, esquece o 2 por enquanto. No fio 1, eles entram pelo lado de cima e embaixo eles saem, não é mesmo? Entra e sai, tá certo? Entrou aqui e saiu aqui. Tá vendo? Esse símbolo significa que ele está saindo. Aqui é do vetor, é do fio 1, viu? Esse B1, tá bom? Esse outro é do 2. Então, ele está saindo. Olha o símbolo quando ele sai, ó. A cabecinha aqui, ó. É como se ele estivesse olhando, um olhinho, né? Então, aí ele sai aqui. O outro, aqui o outro fio, o fio 2 agora. Vamos ver o fio 2. Então, toda essa região, primeiro, antes de eu falar do fio 2, toda essa região aqui, ó, é a parte que as linhas estão saindo no fio 1, tá certo? E no fio 2, eu tenho o mesmo sentido também, né, para lá. Sentido da corrente, também está para a esquerda. Então, as linhas vai ser da mesma forma. Só que ele vai entrar por esse lado, ó o B2 aqui, ó, que é o campo do fio 2. B2 entra, então ele está entrando, ele está de costa, ó. Ele está entrando, ele não está saindo, é um xzinho. Quando está entrando, ele é um x, tá bom? Ele entra e sai pelo lado esquerdo dele aqui, ó, por baixo, tá bom? Quando eles têm, deixa eu mostrar aqui logo, o outro caso aqui, ó. Nesse outro caso, eu tenho correntes com sentidos opostos. Tem uma para cá e a outra para cá, né? Tá bom? Uma para cá e a outra para cá. Se isso acontece, o que vai acontecer? Ele vai entrar pelo lado
Ó, esse aqui, o primeiro, o I1, a corrente está para lá, né? Então, a corrente, o sentido das linhas vai ser assim, ó. Tá bom? Sai e entra, né? Sai e entra, sai e entra. Então, aqui, do lado de cima, ele já vai estar saindo, né? Ou entrando, quer dizer. Troquei aqui. Troquei, viu? Ó, primeiro ele entra, quer dizer, deixa eu ver aqui, a corrente para lá, tá bom. Tá certo, a corrente é para lá, então ele entra aqui, ó, e sai por outro lado. Tá certo? Entrou e saiu lá por outro lado. O que é mais importante nisso aqui, vocês saberem, é que quando eles têm correntes no mesmo sentido, o que vai acontecer? As forças vão ser de atração. Correntes de sentidos contrários, ó, essa aqui vai para a direita e essa outra vai para a esquerda. Então, a força é de repulsão. Vou mostrar agora, ó, primeiro a corrente I1 vai para a direita, né? Então, ela vem assim, ó, as linhas. Da direita, na parte direita, ela entra. Por isso que o vetorzinho aqui, ó, tá entrando. E a outra? Vocês vão fazer assim, pro outro sentido, né? Ela vem aqui, aí sai, entra aqui também. Entra primeiro e depois ela vem, ó, a corrente aqui, ó, sentido. Tô pegando o fio aqui, ó. Aí ele vem, ó, entrou e saiu, tá bom? Por isso que aqui também ele está entrando. Para eu saber o sentido da força, gente, o sentido da força é só eu dar uma olhada se as correntes são no mesmo sentido ou em sentidos contrários. Dá pra gente saber também pela regra da mão esquerda. Só que eu acho que fica mais fácil por essa outra regra, né? Pela regra da mão esquerda, o que você iria fazer? Você ia pegar o sentido do regra da mão esquerda, pronto, armei. O vetor aqui, ó, está entrando. E a corrente é corrente, o vetor, pronto, o vetor é o do meio. O vetor entrando, corrente está indo para lá. Então, ó, vetor entrando, corrente para lá, então a força vai ser, ó, para baixo. Tá vendo aqui? Força para baixo. E o outro aqui, do I2. A gente tem que a corrente é para, primeiro, vetor entrando, corrente para lá. Deixa eu ver. Não, o vetor tá saindo, né? Vetor saindo, então ele vai vir assim. Tá bom? Vetor saindo, a corrente para cá, né? Vetor saindo, corrente para cá. Então, a força é para cima. Vamos ver esse outro caso aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Lembrando, gente, o campo que a gente usa é o campo do outro fio. Tá bom? Porque ele está inserido no campo do outro fio. Aqui, nesse outro caso, ele está entrando. O fio 1, vamos ver, ele está entrando, corrente para lá. Então, a força é para cima, aqui, ó. Deu certinho. O outro, vamos ver aqui. Vetor entrando, corrente para lá. Então, a força é para baixo. Força para baixo aqui. Eu acho que dá para entender, só por isso. Mas, se vocês não souberem fazer pela regra da mão esquerda, vocês podem só lembrar que quando a corrente estiver no mesmo sentido, as correntes, ele vai ter atração, eles vão ter. E quando estiverem em sentidos contrários, repulsão. Lembrem-se, usamos a regra da mão direita para marcarmos os campos magnéticos. E usamos a regra da mão esquerda para marcar as forças magnéticas. Os campos a gente estudou na aula passada, né? Para eu saber a força produzida em um dos fios, eu peguei, por exemplo, o fio 2, o que é que eu vou fazer? Vou pegar B1 vezes, lembrando que, deixa eu ver aqui, a força vai ser o B1, o campo, né? Campo vezes, lembra aqui, deixa eu voltar bem para vocês verem, ó, Biu vezes seno de θ. Biu vezes seno de θ. Só que como eu quero no fio 2, ó, Biu seno de θ. Só que θ é
de 90 graus, né? Porque eles formam um ângulo de 90 graus aqui. Então, o que vai acontecer? Bio, só que eu quero o vetor 1, né? Lembra que eu disse que tem que ser o campo do vetor do fio 1 para o 2. Para eu calcular a força no 2, eu vou pegar o campo do vetor 1 vezes a corrente do 2. Agora as outras coisas são tudo dele, viu? A corrente e o comprimento também é dele. Só vai mudar que o vetor vai ser 1. O campo vai ser do vetor do fio 1, quer dizer. O campo vai ser do fio 1, a corrente do 2, que é o que eu estou procurando, e o comprimento também, sendo de 90. Pronto. Só que a gente sabe que o B, ó, B1 vai ser o quê? Vocês lembram que o B, o campo magnético no fio, é dado por μ vezes I vezes 2πr, né? Então, se eu quero saber o do I, do 1, eu vou botar a corrente do 1, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, só substituindo, gente. No lugar do B1, eu vou colocar U vezes I1 sobre 2π. Essa parte aqui, ó, é só o B, tá bom? Vezes I2 vezes L2. Isso aqui, sendo de 90, vai dar 1. Por isso que eu não coloquei. E resolvendo isso aqui, ó, vai ficar U vezes I1 vezes I2 vezes L, 2πd. Por que eu não botei o 2 aqui? Esse aqui é para calcular a força produzida no fio 2. Mas eu posso usar a mesma fórmula para calcular a força no fio 1. Só vai mudar aqui, ó. O comprimento vai ser do fio 1, tá bom? E é isso. Deixa eu ver bem aqui. Por enquanto é isso. Ah, eu vou mostrar para vocês logo. Vamos resolver logo as questões aqui rapidinho. Cadê? Sim, aqui a gente tem a figura mostra um elétron entrando perpendicularmente às linhas em uma região de campo magnético uniforme. A trajetória descrita por esse elétron é, letra A, retilínea, B, parabólica desviando-se para cima, C, parabólica desviando-se para baixo, D, circular desviando-se para cima, E, circular desviando-se para baixo. Primeiro, o que eu vou fazer? Regra da mão esquerda. O vetor está entrando. A velocidade, ó, está para cima. Ou a velocidade está para a direita. Então, o que vai acontecer, gente? Para a direita aqui, vetor entrando, a força seria para cima. Só que é um elétron, é uma carga negativa. Quando a carga é negativa, eu vou mudar o sentido do que eu estou procurando. Se a força que eu encontrei é para cima, era para ser para cima, né? Se fosse um próton, que é uma carga positiva. Mas como é um elétron, o que vai acontecer? Eu vou mudar o sentido da força. Se ela está para cima, vai ser para baixo. Então, quando ele entra perpendicular, a gente sabe que ele forma um círculo, né? Então, a força vai ser o quê? Circular, desviando-se para baixo, porque a força vai ser sentido contrário dessa. Tá bom? Circular e desviando-se para baixo. A figura a seguir descreve uma região do espaço que contém um vetor campo elétrico E e um vetor campo magnético B. Ó, um vetor campo elétrico e um magnético. Todos estão, ó, entrando. Por quê? Porque tem um xzinho. Mediante um ajuste, percebeu-se que quando os campos elétricos e magnéticos assumem valores de 1,0 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb e 2 vezes 10 a 2 Tesla, respectivamente, um íon positivo de massa desprezível atravessa os campos em linha reta. Um íon de massa positiva, né? Ou desprezível. Íon positivo, quer dizer. Em linha reta. A velocidade desse íon em metros por segundo foi de... Olha, se ele passa aqui seguro, sem se desviar nem para cima nem para baixo, quer dizer o quê? Que o mesmo campo que esse aqui faz é o do outro. Eles são iguais. Então, o E vai ser igual ao F. A força magnética vai ser igual à força elétrica. Tá bom? Podemos verificar que, ó, a região entre essas placas, foi o que eu falei, sem sofrer desvios. Então, o FE, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, o FE vai ser igual ao FM.
Assim, o FE, eu falei lá no início da minha explicação, que o FE é igual E vezes Q, não é? E o FM é B vezes B vezes Q vezes seno de θ, que é o 90. Por quê? Porque eles vão formar um ângulo de 90 graus aqui, né? Tá bom? 90 graus. Então, o seno de 90 é 1. Aqui eu posso... Deixa eu ativar aqui. Aqui eu posso usar, ó, como aqui tem dos dois lados, eu tenho o Q, eu posso riscar. Deixa eu botar outra cor. O Q do outro lado eu posso riscar aqui, dos dois lados. Então, vai sobrar só E igual a B vezes V vezes seno de 90, que é 1, também pode sumir, porque vai dar 1. E quando eu multiplicar aqui, vai dar 1, vai dar V, B vezes V. Então, eu vou passar o B para cá, porque o que eu quero é a velocidade. Então, eu vou deixar o V sozinho. V vai ser igual a E sobre B. O E vale, na questão tem dizendo, 1,0 vezes 10 a 3. E o B vale 2 vezes 10 a menos 2 Tesla. Se fala em Tesla, gente, a gente já sabe que é o campo magnético. E Newton por Coulomb é o elétrico, tá bom? Mas bem que acho que já está dizendo respectivamente, tá vendo? Se é respectivamente, o primeiro é elétrico e o segundo é o magnético. Resolvendo isso aqui, 1 dividido por 2 vezes 1 vezes 10 ao cubo, 2 vezes 10 a menos 2 vai dar 5 vezes 10 a 4, tá bom? 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Vocês já sabem fazer isso, mas eu vou fazer bem aqui o passo. 10 ao cubo dividido por... Ficou feio esse 3? Deixa eu fazer de novo. 10 ao cubo dividido por 10 a menos 2. O que eu faço quando eu tenho produto ou divisão de potência de mesma base? Conservo a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai dar 3 mais 2, que vai dar 5, né? Aqui vai dar 0,5 vezes 10 a 5. Se eu passar 1 para cá, uma vírgula, vai ficar 5 vezes 10 a 4, que é isso aqui. Metros por segundo, alternativa A. Vamos para a terceira questão. Deixa eu diminuir um pouco. Na terceira questão diz, um feixe de elétrons com velocidade v de carga e massa individuais Q e M, acho que vou ter que aumentar um pouco, tá muito pequeno, Q e M, de carga e massa individuais Q e M, respectivamente, é emitido na direção Y, conforme a figura a seguir. Ó, um feixe de elétrons, ele é emitido aqui, ó. Na direção Y, que é essa direção, tá certo? Conforme a figura a seguir, perpendicularmente ao feixe de elétrons, perpendicular ao feixe de elétrons, isso é importante. Entrando no plano da página, está um campo magnético de intensidade B. Perpendicular esse feixe de elétrons, ó, perpendicular, não esqueça, está um campo magnético, aqui, ó. Entrando na página, ele já disse que está entrando, ó. Tá vendo que o fundinho é um X? Representado pelo X da figura. Na figura, inicialmente o campo magnético está desligado. E o feixe segue paralelo ao eixo Y. Né? Inicialmente, se ele está desligado, ele vai, como é que se diz? Vai entrar sem ter nenhuma força agindo sobre ele, né? Então, aqui diz, quando o campo magnético B é ligado, agora, quando ele é ligado, o que vai acontecer? A trajetória do feixe continua retilínea e é fortemente perturbada pelo campo magnético? Não, ela não vai continuar retilínea não, gente. A trajetória, se ela está entrando perpendicular, né? A trajetória do feixe continua retilínea e os elétrons são perturbados levemente pelo campo magnético. Vamos ver. Também, o feixe de elétrons
Não, eu já disse que ela não vai continuar retilínea, então esse aqui e esse está fora. C. Um feixe de elétrons descreve uma trajetória circular, ó, perpendicular à trajetória circular, né? Cujo raio é dado por, e isso, o raio é esse aqui mesmo. A gente já viu, né, que o raio é m vezes v sobre b vezes q. Né? O raio é dado por essa fórmula. Então, a alternativa certa é a letra C. Quarta questão. Uma carga elétrica pontiforme no interior de um campo magnético e constante, dependendo de suas condições cinemáticas, pode ficar sujeita à ação de uma força magnética. Sobre essa força, pode-se afirmar que tem a mesma direção do campo magnético se a carga elétrica tiver velocidade perpendicular a ele. Não. A força tem a mesma direção do campo magnético. A regra da mão esquerda não tem. É nula se a carga elétrica estiver em repouso. Sim, gente. Como eu disse para vocês, quando a carga está em movimento, é que ela recebe a ação de forças, né? Então, se ela está em repouso, então a força é nula, né? Então, não preciso mais nem procurar outra alternativa, a letra B. Vamos para a quinta. Deixa eu ver, tem quinta. A figura mostra um segmento de um condutor na forma de um L de comprimento de 7 centímetros, por onde circula uma corrente elétrica de 100 amperes. O condutor está numa região do espaço onde existe um campo magnético de módulo 5 Tesla, perpendicular à página e entrando nela. Aí tem, ó, comprimento L de 7 centímetros, uma corrente elétrica de 100 amperes. O condutor está numa região do espaço onde existe um campo magnético de módulo 5 Tesla, perpendicular à página e entrando nela. Olha o xizinho, gente, está entrando, né? Nem precisava falar. Nesse caso aqui, ó, calcule o módulo da força magnética resultante. Para eu saber a força, eu vou ter que calcular a força aqui e a força aqui, não é? Resultante que atua no condutor e assinale a alternativa correspondente. As forças magnéticas são F1 e F2, como eu disse, nos trechos do fio paralelo e aos eixos X e Y. São representados na figura regra da mão esquerda. Então, eu tenho o quê? No F1, para eu saber a força 1, da força magnética sobre o fio para o eixo paralelo ao eixo X, que é esse aqui, ó. Cadê? Paralelo ao eixo X, que é esse aqui, ó, de 4. Ele está paralelo ao eixo X. O que que vai acontecer? F vezes igual I vezes LI. A corrente ele deu na questão que é 100, né? 100. O comprimento 1, esse comprimento aqui desse fio 1, vamos dizer assim, essa parte aqui, ó, é de 4 centímetros. Só que a gente tem que colocar em metros, tá bom? Então, vai ficar 0,04, porque é a mesma coisa que 4 dividido por 100, né? Vezes 5. 5, cadê? 5 é o vetor, campo magnético, que aqui na questão também diz que ele tem módulo de 5 Tesla. E seno de 90, porque ele está perpendicular, né? 5 vezes 1, que é o seno de 90, que é 1. Que vai dar 100 vezes 0,04, vezes 5 vezes 1 vai dar 20 newton. Intensidade do vetor da força 2 sobre o trecho do fio paralelo ao eixo Y, que é esse aqui. Agora vamos pegar esse outro, ó. Tá bom? Esse aqui é paralelo ao eixo Y. O que que vai acontecer aqui, ó? A gente vai usar os dados dele. A corrente é a mesma, né? Vezes B, que é 0,03. Por quê, gente? Porque B não, o L, que é o comprimento. Esse outro comprimento aqui é de 0,03, que é 3 metros, né? 0,03 metros, vezes 5, que é o vetor, campo magnético, vezes 1, que é o seno de 90. Então, nesse caso aqui, quando eu multiplicar isso tudo, vai dar 15 newton. Como essas forças elas são perpendiculares, primeiro, eu tratei de cada força separado, né? Quando eu descobrir as forças, eu vou
fazer o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque elas estão perpendiculares, então a força resultante vai ser dada pelo teorema de Pitágoras. F ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, F ao quadrado, o resultante vai ser igual ao F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. O F1 deu 20, 20 ao quadrado. O F2 deu 15 ao quadrado. Então, quando eu resolver isso aqui, dá 400. 15 ao quadrado dá 225. Vou tirar a raiz quadrada da soma. 400 mais 225 vai dar a raiz quadrada de 625. Por quê? Porque o vetor resultante, a força resultante aqui pede a raiz, tá bom? E a raiz de 625 é 25 newtons. Alternativa D. Sexta questão. A força magnética que atua em uma partícula elétrica é expressa pela seguinte fórmula. F é igual a Q vezes V vezes B vezes centro de θ. Onde Q é a carga elétrica da partícula, V é a velocidade da partícula, B é o campo magnético, θ é o ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético. Continuando aqui, admita 4 partículas idênticas, P1, P2, P3 e P4, penetrando com velocidades de mesmo módulo em um campo magnético uniforme B, conforme ilustra o esquema. Aqui tem as partículas, né? Nesse caso, a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade é... Gente, para eu saber qual é a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade, eu tenho que ver qual deles é perpendicular ao campo magnético, ao vetor campo magnético. Então, o único aqui que é perpendicular é o P3, tá bom? Então, nele a força magnética que atua com maior intensidade. Então, a letra C, tá bom? Porque nesse caso a gente vai ter que o seno de θ é 1 e a força vai ser só Q vezes B vezes B. Na sétima questão, a gente tem essa figura. Uma partícula eletrizada, positivamente de massa desprezível, penetra na região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade 1,0 vezes 10 a 5 newton por ponto, orientado verticalmente para baixo, conforme a figura acima. A partícula descreve uma trajetória retilínea pela presença de um campo magnético uniforme B, de intensidade 4 vezes 10 a 3. Aqui é o campo magnético. Tesla. Perpendicular ao campo elétrico e de sentido entrando no plano do papel. A intensidade da velocidade da partícula é em metros por segundo. Lembrando, é perpendicular ao campo e entrando, né? Aqui há as costas do vetor, né? Por assim dizer, as costas. É o fundo do vetor. Se fosse ele saindo, seria só aquele pontinho no meio. Como tem um X, aí ele está entrando. Sim, então, nesse caso aqui, ele diz que a partícula entra, partícula positiva, orientando-se verticalmente para baixo, conforme a figura. Aqui, a partícula entra, ela entra e ela não sofre desvio. Se ela não sofre desvio, cadê aqui onde é que tem dizendo? Conforme a figura acima, a partícula descreve uma trajetória retilínea, então ela não tem desvio. Se ela não tem desvio, quer dizer que a mesma força do campo elétrico é a mesma do campo magnético, né? Então, sobre essa partícula, eu vou igualar os dois. Q vezes E, que é a força elétrica, igual a Q vezes B, que é da força magnética. Sendo que, como o ângulo é de 90 graus, então não preciso colocar, porque vai dar 1, né? E vai ser igual... Nesse caso aqui, eu tenho o Q aqui e tenho o Q aqui. Eu posso simplificar. E vai ser igual a V vezes B. O valor de E, ele deu na questão que é 1,0 vezes 10 a 5. E o de B, que é 4 vezes 10 a menos a 3, quer dizer. Que vai ser igual a, dividindo isso aqui, vai dar 0,25 vezes 10 a 5 vezes dividido, viu? Aqui tem um errinho no livro, viu? É dividido. Aqui é dividido. Dividido por 10 a 3. Resolvendo isso aqui, vai dar 10
Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 5 a 2. 10 elevado a 2, porque 5 menos 3 vai dar 2. Aí eu vou deslocar a vírgula 2 vezes aqui e vai ficar 25 metros por segundo. Alternativa D. E por hoje é só, gente. Bons estudos!